Olá, meu nome é Marta Metzler e este é o canal Ser Irresistível. Como eu prometi, hoje vou falar um pouco sobre rotina de estudo. E claro, não só para o estudante ainda em formação, mas para o profissional que precisa sempre se manter atualizado e ativo na criação dos seus modos de trabalho. Vou dar exemplos para os atores, mas o que eu vou dizer é extensível a diversas outras profissões. Basta adaptar os temas. O que estudar? Como estudar? Quando estudar? Vou começar com uma citação que o Nietzsche, sempre ele, faz em segunda consideração intempestiva da utilidade e desvantagem da história para a vida. Ele cita o Goethe, que em uma carta ao Schiller diz: "De resto, me é odioso tudo o que simplesmente me instrui, sem aumentar ou imediatamente vivificar a minha atividade." Nietzsche abre o texto com essa citação porque ele está justamente defendendo a ideia de que o estudo da história não deve servir somente para o sujeito ficar mais ilustrado. A gente estuda, forma o nosso conhecimento para que nossos saberes sirvam à ação, à vida. Somos nós que fazemos a interconexão entre os saberes construídos pela humanidade ao longo dos tempos e o presente. Para pensar o presente, fazer escolhas e construir o futuro, ainda que isso possa ser reformulado a cada instante. E claro, compartilhar os saberes para que possamos crescer coletivamente. É na troca dos saberes que crescemos como comunidade. De modo bem geral, quando queremos nos aproximar de um assunto, podemos fazer nossos estudos em duas linhas básicas. A histórica, em que vamos pensar o tema situado no tempo, a partir das linhas de força que contribuíram para aquilo acontecer. E a analítica, em que vamos pensar os conceitos que podem estar implicados aí. E podemos eventualmente entrecruzar a reflexão histórica e a conceitual. Usando o exemplo do teatro, quando um ator, diretor, cenógrafo, crítico, enfim, uma pessoa de teatro ou um amante de teatro quer aprofundar os seus estudos, ele pode selecionar primeiro o eixo que ele quer estudar. A dramaturgia, que seria o estudo dos textos teatrais, ou a cena, o estudo do espetáculo. Dentro desses eixos maiores podem ser escolhidas questões mais específicas, como tema e estrutura dramatúrgica, atuação, espaço cênico, que incluiria arquitetura teatral, cenografia e indumentária, iluminação. E todos esses temas podem ser estudados histórica e analiticamente. Para quem está começando ou para quem quer iniciar um estudo sistemático de aprofundamento, o que eu sugiro é começar por entender o seu tema no processo histórico, buscar uma visão panorâmica, da antiguidade para cá, para que você possa também situar você mesmo na história. Isso é fundamental. Então, os grandes períodos a serem estudados são a Grécia Antiga, a Idade Média, o Renascimento e o teatro neoclássico, o teatro elisabetano, o surgimento do teatro burguês no século XVIII, o romantismo, as transformações do século XIX para o XX. E aí a coisa vai ficando mais intensa, porque a partir do século XX são muitos os movimentos. É importante criar uma perspectiva geográfica aí também, procurar entender onde estão esses polos criativos que a cada momento acontecem, principalmente em um país ou uma região diferente do mundo, e como isso reverbera no mundo e no nosso país, por exemplo, a partir do século XVI. Para os atores, por exemplo, ainda se coloca a necessidade de criar uma rotina de treinamento do corpo, da voz, que muitas vezes exige uma disciplina, se você não estiver inserido em um grupo de pesquisa ou de criação. Então é preciso dividir o dia cartesianamente, criar um cronograma de trabalho e segui-lo rigorosamente. Eu me lembro bem do Antônio Nóbrega quando ele mencionava a rotina dele, era exatamente isso. Hora para estudar violino, hora para trabalhar o corpo e a voz, para ler. Precisa ser muito, muito disciplinado, em qualquer profissão. Meu médico, do mesmo modo, ele reserva um dia da semana pelo menos para estudar. Ele não atende nesse dia, é sagrado, porque se um médico não se atualiza, olha o problema. O mesmo vale para o advogado, que precisa saber as mudanças nas leis que acontecem a toda hora. E todo profissional, na verdade. As leituras fundamentais são muitas, então deixa o seu comentário aqui,
Caso tenha alguma dúvida mais específica ou se quiser fazer uma sugestão também para todo mundo. Por hoje a gente fica por aqui. Aproveito para convidar você a seguir o Instagram Marta Metzler Workshop para ficar sabendo dos novos cursos. Tem um monte começando. E aqui no canal, já se inscreveu? É só clicar nessa carinha aqui, clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Beijo!